Você está escutando MV Podcast. Olá, bem-vindo a todos. Esse é o primeiro episódio do MV Podcast, uma iniciativa que nós estamos fazendo aqui na Logic Mundo. E para o nosso primeiro episódio, o nosso primeiro convidado vai ser o Dr. Rodrigo Vera, que vai estar falando um pouco mais sobre o cenário atual que nós estamos vivendo e quais são as possibilidades. Meu nome é Diogo Campos, eu sou o Brazilian Partner da Logic Mundo e nós estamos aqui também com o Thiago Tonos. Fala pessoal, aqui é o Thiago Tonos, trabalho na Logic, que é o braço de inovação e design do grupo Logic Mundo, e estou aqui com o pessoal para conversar um pouco e questionar o nosso doutor aí. Boa. Olá, meu nome é Rodrigo, sou advogado há 10 anos já, atuo em algumas empresas, especializado em direito processual civil, administrativo, e agradeço o convite aí por esse bate-papo, que eu puder ajudar, tirar as dúvidas nesse cenário atípico, estou à disposição. Legal. Bom, doutor, vamos começar a falar sobre exatamente isso que você disse, né? Esse cenário atípico. Aí 30 dias atrás, possivelmente, nós tínhamos uma certa normalidade, algumas variáveis de bolsa, de câmbio, mas até então tudo conforme o planejado, né? Correto. E de repente temos aí essa pandemia e acaba que cria várias situações. Por exemplo, nós estamos fazendo esse podcast, cada um na sua casa, né? Estamos todos trabalhando de home office, e isso implica em questões legais, questões jurídicas, questões financeiras. Queria que você falasse para a gente aí, tá na frente de uma empresa de informática, né? De tecnologia. Como que você vê esse cenário hoje de um lado empresarial? O país, acho que depois da crise, né, ele estava vindo numa positivo, né, estava melhorando as coisas, eu acho que para todo mundo, todos os empresários já tinham várias ajudas governamentais, e aí vem essa questão do coronavírus que pegou todo mundo de surpresa. Cara, o cenário empresarial, não vou generalizar todos os segmentos, eu acho que assim, tá bem dificultoso para aquelas empresas que não podem abrir, né? Como, por exemplo, comércio, vestiário, essas coisas, ela realmente vai sofrer, e vai sofrer muito com essa crise. Em contrapartida, as empresas que estão trabalhando, que conseguem trabalhar ou home office, ou por teletrabalho, ou que são essenciais, elas podem, de certa forma, conseguir alguns benefícios em relação a isso, né? Não que a pandemia seja boa, mas eu acho que a partir do momento que nós entramos nessa pandemia, as empresas entraram de uma maneira e vão sair de outra, né? E isso vai ter que mudar a ideia das empresas, essa forma de trabalho, os custos, e inclusive assim, a mentalidade das pessoas, né? A gente vai aprender a dar valor mais ao dinheiro, a se precaver, a fazer reserva. Então, assim, apesar de tudo isso, eu acredito que, no fundo, vai ser uma lição boa pra gente, sabe? Acho que é isso. Agora, em relação à questão de legal, isso que você perguntou, né? Sim. Teve a MP, né? Logo que saiu a questão da pandemia, o governo editou uma medida provisória que tem validade imediata, por 120 dias. Que é muito criticada até, por acaso, pela questão do desentendimento em relação aos 4 meses, né? Sim, e são 2 pontos aí de discussão. Uma lei, que é a lei trabalhista, em confronto com a Constituição. Porque a Constituição, né, que rege todo o ordenamento jurídico e prevalece sobre qualquer outra lei normativa no Brasil,
o projeto apresentado já tinha indícios de ser inconstitucional, né? Tanto é que o governo no dia seguinte, ele já revogou o artigo 18 que previa suspensão sem salário, né? Isso é um dispositivo claro da Constituição que não pode ter isso. A CLT, por coincidência, ela já tem uma previsão de suspensão de contrato, desde que seja requerida pelo funcionário. Então, por exemplo, o funcionário que quer fazer um curso, que quer fazer uma pós-graduação, ou que quer viajar para questão de ensino, ele pode requerer essa suspensão sem remuneração, né? Então, e assim, o ponto mais divergente, eu acho, dos juristas nessa questão é sobre a não participação do sindicato de classe. Isso que foi, assim, acho que o principal, que inclusive, eu vou comentar aqui. Então, nós temos essa primeira medida provisória, que ainda está valendo alguns artigos, como, por exemplo, a redução, o teletrabalho, home office e outras coisas que essa lei prevê, e somente o artigo 18 foi revogado. Agora ele fez uma MP, que é essa redução de jornada de salário, que ajuda, né? É um programa de ajuda às empresas, que começou a valer a partir de ontem. Hoje já tiveram várias ações judiciais questionando a inconstitucionalidade dela. Então, assim, talvez quando a gente acabar essa live aqui, que a gente está mencionando essa lei, que hoje talvez seja a única coisa que as empresas podem recorrer no momento, que é essa MP, amanhã ela seja julgada inconstitucional. E isso é um problema, né? Uma insegurança jurídica muito grande. É um cenário novo, a gente não tem como fugir muito, né? Mas temos que recorrer ao que está a nosso alcance. E hoje é essa questão dessa MP. Boa. E aí, doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa questão de reduzir horas, de reduzir salário, isso tudo tá previsto? Por exemplo, o pessoal está falando, né, eu vou para casa, mas vou trabalhar menos, e as empresas estão tentando também reduzir esses custos, né? Isso também está previsto. Tá, o artigo 18, quando ele fez lá, que foi revogado, ele suspendiu o contrato com a faculdade da empresa ajudar ou não, né? E isso, assim, considerando o Brasil todo, ia se causar um caos, né? E aí começou uma pressão muito forte, inclusive de advogado, a OAB se manifestou e tudo mais, para que o governo subsidiasse uma parte do salário para conseguir ajudar as empresas, né? E as pessoas, obviamente. Então, a MP, essa que começou a valer a partir de ontem, que foi publicada no Diário Oficial, ela prevê a redução em três pontos, né? Que eu tô com ela aberta aqui, eu fiz um resumo. Depois, se vocês quiserem publicar em algum lugar, ficou um resumo bem prático. Ela pode reduzir em 25% do salário e 25% da carga horária, 50% e 70%, tanto do salário quanto da carga horária, né? Ela tem algumas regras. Se a empresa for faturar acima de 4,8 milhões, obrigatoriamente precisa de acordos, né? Isso é a questão que nós vamos ver aí nos próximos dias, o pessoal discutindo. Vários sindicatos de classe já estão se manifestando em relação a isso, falando que mesmo as empresas tendo uma medida provisória, se você fizer um acordo coletivo com mais de um funcionário, acordo individual, desculpa, já está errado, né? Teria que ser um acordo coletivo entre todos. Então, assim, é um cenário novo que a gente não sabe como lá na frente a Justiça do Trabalho vai se manifestar em relação a isso, né? Eu, assim, os clientes que estão me procurando, eu estou entrando em bastante contato com sindicatos também de classe, dependendo da área, da questão de afetação, né, por conta da pandemia, eles estão se mostrando muito, muito solidários em relação à elaboração de acordo coletivo, tá? Pelo menos os sindicatos que eu entrei em contato, eles todos, a gente, assim, mesmo a lei permitindo em alguns casos fazer a negociação individual, a gente já está partindo por um acordo coletivo para resguardar as empresas. O acordo coletivo, então, beleza, o sindicato aceitou, né, está aceitando fazer. A gente
faz uma minuta, a gente menciona todos os funcionários, tá? Eu já estou meio que falando uma parte prática para vocês aí, para quem está ouvindo. A gente se reúne, faz uma dimensão, faz uma planilha de custo, as reduções e com os auxílios que o governo vai dar. Então, por exemplo, se o cara vai ser 25% reduzido do salário e da carga horária, ou seja, o valor do seguro-desemprego que ele vai receber também é 25% do seguro-desemprego. E aí isso vale para os 50% e para os 70%. Tá? Então, assim, as empresas agora elas vão ter um trabalho de sentar, decidir quais os funcionários são essenciais, né? Quais os serviços que não podem parar, qual que vai ter a menor aplicabilidade, e fazer essa minuta e mandar para o sindicato. A própria lei já prevê esse documento, ela prevê os prazos, prevê a comunicação para o governo, tá? Ela já veio bem detalhada, assim, quem que pode receber, quem tem uma dúvida aí, que é aquela questão de funcionários que já são aposentados, esses não vão receber, porque já recebem um seguro, né, já recebem um auxílio, e isso está previsto na lei. Então, se o cara é um funcionário aposentado, infelizmente, ele não vai ter esse benefício, tá? Aí vai ficar só por conta da empresa arcar com o salário dele. E aí, assim, a dificuldade, talvez, que as empresas vão encontrar nessa questão do acordo, o Thiago e Diogo, é assim, não sei se vocês sabem, mas o acordo coletivo, ele depende de uma assembleia, tá? E aí vocês também, como empresa de tecnologia, de informações e de assessoria, fica aí a dica para vocês auxiliarem os clientes de vocês, tá, em relação à aplicação dessa lei. Porque há de haver a concordância dos funcionários, tá? Então funciona mais ou menos assim, é como se fosse uma assembleia de condomínio mesmo, tá? De uma forma bem simplória, que eu vou explicar. A maioria das vezes o sindicato vai na empresa, tá? Dependendo do tamanho do sindicato, você tem como representante do sindicato da sua categoria. Esse representante vai até a empresa, ou é combinado uma assembleia pessoal, né, presencial, é falado o que foi escolhido, né, o que foi determinado, e as pessoas erguem a mão. Concordo, né? E aí é feito o acordo coletivo. Só que agora a gente vai ter um problema. Como a gente vai reunir todos os funcionários, né, junto com o sindicato para falar sobre isso? É um puta risco. Então, esse é um desafio que é novo também. Exatamente. Então, assim, provavelmente esses acordos coletivos agora, para redução do salário, eles vão acontecer igual a gente está fazendo aqui, né? Através de ferramentas digitais, né? Doutor, assinaturas digitais. Eu tenho uma pergunta que um pessoal fez pra gente, que é o seguinte: tem uma galera sei lá, construção civil, linha de produção que não pode parar, né? E aí, óbvio, tem a segurança do trabalho, o cara dá luva, dá um monte de coisa e tudo mais. Mas tem sempre o risco do funcionário ficar doente, né? A MP prevê alguma coisa nesse sentido? Tipo, tinha que ter responsabilidade? Como é que isso tem que ser encaminhado? Não, essa MP, não, ela tá, assim, ela veio só para questão de redução, né, e auxílio. Essas orientações, elas são da OMS, e do governo federal ele soltou um decreto de calamidade sobre isso, indicando. Então, eu tenho alguns clientes também que são da construção civil, eles têm adotado a questão de afastamento do pessoal de risco, né, acima de 60 anos, com doenças crônicas, hipertensos e tudo mais. E eles estão mudando, inclusive, por exemplo, empresas maiores, horário de almoço, aquelas empresas que têm refeitório, eles estão dividindo, então metade almoça, depois a outra metade almoça, rodízio no banheiro, escala de limpeza da empresa, aferição de febre quando entra, álcool em gel. Ontem, inclusive, eu fui no mercado, os caras mediram minha febre no mercado. Ô, louco. Muito bacana, o Carrefour. Sim. Tá fazendo isso. Há outras marcas também, né? Outras. Jabá. Mas enfim, isso. A MP não fala sobre isso. Não traz essa questão de responsabilidade. Tá.
Doutor, deixa eu voltar um pouco para trás. Nós estamos aqui, falei do home office, né? Então, o pessoal, na primeira semana, todo entusiasmado, porque foi começar a trabalhar de casa, e aí tira foto da canequinha de café de manhã, do que está fazendo, do cachorrinho. Só que tem algumas preocupações que elas não são visíveis nessas postagens, né? Então, nós estamos falando... Você está trabalhando, você vai trabalhar com o teu notebook pessoal, você vai trabalhar com uma máquina provida pela empresa, você tem que entrar ou acessar alguns dados que são que tem alguma fragilidade ou né, uma confidencialidade que talvez você não conseguiria. Como que você consegue fazer a assinatura disso digitalmente? E aí eu já entro para um lado, para não parecer tanto... nós estamos olhando para o lado do empregador, né? Do empregado também. Então, nós estamos vendo aí uma quarentena já durando 2 para 3 semanas. No Reino Unido, eles dizem que essa situação, essa nova realidade pode se estender aí até tentar voltar a uma normalidade por 6 meses, tá? E aí eu pergunto, temos colaboradores trabalhando de casa. Eles estão usando a internet deles, eles estão usando a energia deles, eles estão usando o computador deles. Como que fica isso? Também não dá para generalizar. Começou com Ó, o correto, assim, a partir do momento que a empresa obriga você a fazer home office, ela teria que fornecer esses equipamentos, né? Inclusive, tem sindicatos, a CLT não fala isso, mas tem sindicatos que falam ajuda de custo. Então, assim, para cada categoria, não dá para falar... O Brasil é muito, né, como tem muita legislação, Diogo, é difícil falar, assim, de uma forma genérica, tá? Específica. Porque para cada caso é um caso. Então, assim, tem sindicatos que já prevê, principalmente na área de tecnologia, que a partir do momento que você manda esse pessoal trabalhar em casa, eles precisam ajudar com custos, cara. Entendeu? Porque vai aumentar na internet, vai aumentar um monte de coisa, né? E aí precisa ver as convenções coletivas de cada empresa, né? Em cada setor. Cada sindicato vai ter a sua regra. Agora, a questão de ponto, isso muita gente me pergunta, né? Como é que fica a questão de ponto, tudo mais. Não são todas as empresas que têm ponto eletrônico, né? Isso é uma ferramenta assim que vai ser o futuro. Muitas empresas vão ter que recorrer a isso. Hoje eu estou orientando assim, a gente, né, tem muita insegurança jurídica, mas o que a gente puder fazer para minimizar esses riscos, porque lá na frente talvez a justiça entenda, né, os tribunais entendam que nunca ninguém passou por isso, então ninguém estava prevendo ou preparado para essa situação. Então, assim, o que eu aconselho cara, sua empresa consegue trabalhar home office, mas você não tem um sistema pronto de ponto eletrônico, né? Você só tem o cartão ou você só tem a digital, que inclusive é uma coisa recente, né? A questão de imprimir ticket. As empresas, há um tempo atrás, aí, sei lá, 4, 5 anos, tiveram que passar por isso, mudar toda a metodologia de acesso, ponto de acesso da empresa, que foi super questionado pelos ambientalistas, porque imprimia aqueles papeizinhos na entrada, na saída, né? Enfim, eu tô aconselhando a mandar e-mail, né? Acorda, ó, tô trabalhando, manda um e-mail pro departamento de RH. Eu acho que as empresas poderiam provisoriamente, temporariamente, calcular isso, né? Mas é um universo novo para todo mundo, cara. As empresas vão ter que ter compreensão, os funcionários também. Muita gente não tem disciplina para trabalhar em casa. Eu já estou vendo problemas, assim, cara, absurdos de o empregador, né, a empresa, querendo dar suspensão, querendo dar notificação, advertência para funcionários que estão com trajes inadequados para uma call, né, para fazer uma live. E então, assim, vai ter muito trabalho para todo mundo. Eu acho que tem que contar um pouco assim com a boa vontade das pessoas, né, de encarar isso. Eu ia dizer isso, porque para pequena e média empresa, doutor, às vezes
não tem um sindicato por detrás, né? Ou é uma negociação um pouco mais flexível. A gente, aí falando pela Logic, né, a nossa posição foi primeiro tomar ação, então nós conversamos com os clientes, com os colaboradores, com os parceiros, e tentamos chegar numa solução onde a gente conseguisse agregar valor para todo mundo. Mas esse é o nosso cenário, né? Nós somos uma empresa de inovação, a gente já tem uma facilidade do trabalho remoto, do trabalho colaborativo, de ter essa comunicação mais pessoal, mais fácil. Se eu não tenho tantas diretrizes, se eu não tenho um departamento de recursos humanos, se eu não tenho um departamento jurídico, né? Como que eu posso, como que você vê? Seria através de conversa? Esse talvez seja o momento de buscar uma assessoria jurídica? É claro que eu disse, né? Não dá para generalizar, colocar todo mundo no mesmo pote e falar que o que se aplica a mim vai ser aplicado para você, né? Para o seu segmento. Talvez assim, a empresa que consiga, a gente, sei lá, vamos dividir em 2 cenários, né? As empresas que consigam trabalhar home office e as empresas que não conseguem trabalhar home office e as empresas que não podem trabalhar. Então, são 3 cenários. As empresas que conseguem trabalhar home office, por menor que seja, ou por mais simples que seja, eu acho que a adoção dessa questão dos e-mails, mesmo que seja para, sei lá, uma empresa com 3, 4 pessoas, uma startup pequena, ou uma microempresa, uma MEI, por exemplo, o cara tem um app aí com os amigos, 2, 3 amigos, e ele fiscaliza esses caras, né, esses funcionários. Eu acho que essa questão dos e-mails aí, de mandar, tô aqui e tal, até para um filtro, né, e conseguir mensurar o trabalho que está sendo exercido, eu acho bacana. Os que não conseguem trabalhar, aí volta para a regra dessa questão de rodízio de funcionários, de substituir essas pessoas que não conseguem trabalhar home office, mas que podem trabalhar, elas também vão ter essa questão, vão ter que analisar esse MP, né, procurar uma ajuda jurídica, procurar alguém para ver junto a questão da aplicabilidade disso, porque além da redução, o Diogo e Thiago, ela prevê a suspensão do contrato. Então, por exemplo, a gente está falando assim, igual no meu caso, a empresa que eu trabalho, que é uma empresa de tecnologia, a empresa continua, 90% da empresa continua trabalhando em casa normalmente, mas 10% não consegue trabalhar, que é recepção, que é os motoristas, que é o copeiro, que é as faxineiras, né? Então, assim, nossa empresa continuou trabalhando, a gente consegue calcular e fiscalizar, né, todo o desempenho dos funcionários, mas a gente vai ter que afastar essas pessoas. Então, essa medida provisória, ela se aplica a nós, e de forma maravilhosa, correto? Agora, tem essas empresas que não conseguem trabalhar, como, por exemplo, eu citei um exemplo das empresas de comércio mesmo, aí elas vão ter que procurar ajuda, sim, cara, para fazer esse documento, para procurar um sindicato, para que lá na frente elas não corram nenhum problema, né? Não em questão de justiça do trabalho, ações trabalhistas, indenizatórias e tudo mais. Entendi. Aí, eu queria fazer pergunta já pensando assim no futuro, né? Eu acho que essa questão do trabalho remoto é uma coisa que talvez a gente não tivesse tão estabelecido juridicamente, né? E que talvez agora a gente tem que correr aí para abraçar esse novo jeito. Várias empresas já faziam, mas acho que agora elas estão percebendo que, sei lá, manter um andar inteiro na Brigadeiro ou na Paulista não faz tanto sentido e tem que pagar, sei lá, vale transporte e tudo mais, né? E então a gente vai ter que se adequar. Você acha que você vê mais coisas que juridicamente a gente vai ter que se adequar aí para os próximos meses, anos? Uma ótima pergunta, cara. No começo da live eu falei, né, que a gente entrou de uma maneira e nós vamos sair de outra, e que se os empresários tiverem eu acho assim, tudo tem um lado positivo e negativo, né? Eu acho que as empresas que conseguirem sair dessa pandemia e conseguirem enxergar
os pontos talvez positivos que isso gerou, elas vão repensar na estrutura, né? Eu acho que assim, já está tendo, né, essa questão de coworking. As empresas, principalmente no Brasil, tem uma preocupação muito grande com imagem, né? A gente tem uma preocupação muito, muito grande com o ostentar. Então, assim, a empresa tem que ter uma sede absurda. Eu acho que isso já vem de uma cultura que a gente sempre viu a Google como exemplo, né, de ter aqueles prédios com tal. E isso, de certa forma, contaminou aqui os empresários de terem prédios grandes. E de um tempo para cá, eu acho que isso tem mudado, né? Hoje você consegue atender seu cliente sem nenhuma preocupação dele achar que você é bom ou ruim, ou que você tem muito dinheiro ou não, que você é bem sucedido ou não, numa sala de coworking, né? Então, nós estamos aqui, ó, mais unidos do que nunca, conversando pelo aplicativo, né? Levando informações, trazendo informações e tudo mais, aprendendo e ensinando. Então, respondendo a sua pergunta, Thiago, eu acho que os empresários, eles vão rever os custos. O custo com o café que a empresa tem, o custo com o vale transporte que o funcionário tem, com o aluguel absurdo, né? E conseguir pegar esse dinheiro e reverter no pessoal, né? Em treinamentos, em capacitação. Eu acho que, assim, não é nem uma questão só jurídica, mas é mais de recursos humanos, é saber aplicar esse dinheiro nas pessoas, né? Que todas as empresas dependem de pessoas. Mas, além disso, por enquanto, eu acho que não, assim, não vejo um cenário pós-guerra além disso, né? Das empresas, pelo menos, conseguirem cortar custos, rever os custos, eu acho que é isso. Perfeito. Beleza. E doutor, vamos aproveitar aí, o Thiago então falou, né, sobre essa possível mudança das empresas. A gente já falou dos cuidados que tem que ter trabalhando home office, né, das possibilidades do que as empresas talvez deveriam estar fazendo. Então eu queria, assim, bem no segmento onde você disse que não dá para generalizar, mas eu sinto, principalmente conversando com muitos clientes, a falta de informação e de próximos passos, né? Então, você aí disse que tivemos MP, foi revogada a parte, né? Uma parte dela, agora veio uma nova, isso passa, isso passando, então as empresas deveriam estar se balizando por onde? Digamos, eu preciso desse tipo de informação para eu saber qual é o próximo passo que eu tenho que tomar. Ó, de uma forma bem simples assim, tanto para o grande empresário quanto para o pequeno. Existe um site que o governo está no próprio Planalto. Se você digitar em qualquer buscador aí, Planalto Covid, ele já te dá toda a legislação que está saindo em relação a essa pandemia. Então, assim, para salvar, eu acho que essa MP veio em boa hora. Os empresários vão ter que recorrer a ela para não ter um caos maior na questão de economia, tá? Em contrapartida, tem uma que está, assim, antes dessa MP já tinha, que é um projeto de subsídio, né, financiamento do salário, né, da folha de pagamento. Essa ainda está dependendo de regulamentação. Então, assim, quando saiu ela, o pessoal foi procurar banco, tá? Os bancos ainda não estavam sabendo e ainda não tem previsão, tá? Tem os impostos federais, alguns já foram suspensos. Você consegue ver essas medidas provisórias, esses decretos nesse próprio site que eu falei, do Planalto, né? Que é o site oficial do governo. E ele deu uma suspensão, inclusive, para CNDs, empresas que participam de licitação, que usam CND, certidão negativa de débito. Ela foi prorrogada por 90 dias. E ela já lançou também um parcelamento facilitado de até 100 meses depois desses 90 dias. Então, assim, são várias hipóteses, ainda é um mundo muito, muito incerto, a questão de adequação, quem que pode, quem que não pode, tem essa questão também do auxílio para pequenas empresas, MEIs, autônomos.
né? Então, assim, as pessoas que infelizmente não poderão ter uma assessoria jurídica vão ter que recorrer a esses sites informativos, né? E tomar cuidado também com informações, com fake news, né? Procurar pessoas boas, assim, Tem vários golpes rolando, né? Já vários. Infelizmente, né? O brasileiro tem Brasil, essa... vai Brasil. Tem isso. Mas é isso, Diogo. Assim, são várias. É difícil até falar, porque a gente queria falar um monte aqui de decretos. Se você entrar nesse site que eu te falei, já tem vários decretos, né? Mas para segmentos diferenciados. Eu acho que assim, o principal hoje que pode aplicar para todo mundo é a medida provisória, as duas, tanto o teletrabalho e também a gente poderia ficar aqui conversando horas e horas, porque tem vários artigos, vários incisos nela. Inclusive, assim, você consegue antecipar férias, que isso é uma coisa super nova, né? Antecipar feriados. Então, assim, esse funcionário que não vai trabalhar, que não tem como você remanejar ele para nenhum setor, você pode antecipar as férias dele, antecipar feriados, todas essas coisas, né? Então, acho que é isso. Beleza, então é legal, né, doutor? Então, sei lá, os empresários, né, e também quem tá aí trabalhando, olhar a situação, ver quais são as possibilidades e tentar chegar em acordos dependendo do setor, do tamanho da empresa. Eu acho que tem que fazer essa análise, né, antes de sair fazendo qualquer coisa, né? Até para não ter esse risco jurídico lá na frente. Assim, talvez minimizar ao máximo, né? Eu até tava vendo, não sei nem se cabe aqui, mas eu tava vendo uma situação, assim, como a gente tem muita lei no Brasil, é difícil você não questionar a validade dela, né? A constitucionalidade, porque sempre uma lei, de alguma forma, acaba ferindo outra. Agora, imagina num cenário de pandemia, de desespero, onde eles precisam baixar leis, colocar leis em vigência da noite para o dia, sem um estudo, sem uma análise de viabilidade, de legalidade. E aí, quando saiu a primeira medida provisória da questão da suspensão, que vocês comentaram, uma empresa de transporte, ela já correu no sindicato, fez o acordo e suspendeu 700 contratos de trabalho, para vocês terem ideia. No outro dia, ela foi revogada. E agora? Como é que volta? Entendeu? Certo. E aí tem... Cara, eles fizeram dentro... Eu vou puxar um gancho aqui, porque um pessoal mandou uma mensagem dizendo demissão é a última opção? Sim. Eu acho que se a gente fosse falar sobre demissão há 2, 3 dias atrás, ok, talvez seria uma opção. Mas eu acho que as empresas, aí olhando mais uma questão assim, empresarial, eu acredito que esse cenário ele deva mudar com o tempo agora. Tá? Não vai demorar muito tempo, se Deus quiser, né, que a gente retome nossas rotinas. E eu acho que as empresas elas precisam se preocupar um pouco com o caixa da empresa. Então, cara, converse com seus funcionários, converse com o sindicato, converse com o advogado. Isso um pouco antes da MP, tá, Diogo? Uhum. O pessoal que me procurou, eu falei, cara, conversa. É uma situação, assim, geral, todo mundo sabe da situação. Então, assim, as empresas estavam correndo para demitir, mas, assim, descapitalizando, né, cara, ficando sem caixa. Isso depois é um problema. E talvez poderia chegar num acordo com o funcionário, né? A própria CLT, independentemente da MP, ela já prevê a redução do salário e jornada de trabalho em caso de fortuito ou força maior. Então, você não precisaria esperar a MP. Essa MP, além de já dar essa redução, ela tem o auxílio do governo. Então, é isso que difere da previsão legal na CLT, correto? Então, eu acredito que a demissão seja hoje uma hipótese assim descartada. Né? Eu acho que as pessoas conseguirem preservar emprego, elas estão preservando vidas. Boa. E agora, a partir disso, ficou muito mais fácil não mandar embora, né? Não demitir.
Isso aí. Até para não criar uma cadeia, né? Uma cadeia ruim aí, uma onda Uma espiral para baixo. Sim, porque assim, é que assim, de novo, vamos retomar essa questão do generalizar, né? Tem empresa que não tá tendo nenhum capital, né, cara? Não tem recebíveis, não estão trabalhando, né? E aí, com o receio de deixar os funcionários na mão, eles estão demitindo, entraram em desespero, né? Não esperaram a medida provisória, então já foram demitindo, ou seja, teve todo o custo de demissão, de acerto. Para quê? Pensando no funcionário, na questão do cara conseguir ter o auxílio seguro-desemprego e pegar o fundo de garantia. Mas assim, agora com a SMP, cara, vai ter o seguro-desemprego também. E a empresa não vai precisar se descapitalizar, entendeu? Não vai ter esse custo de redução. E às vezes conseguia manter o trabalho da pessoa, se houvesse a possibilidade de uma outra maneira, uma maneira mais flexível. Mas que também é um cenário onde está todo mundo segurando no seu emprego. Exato. Mas essa era a pressão em cima eu, assim, particularmente. Se essa medida provisória que tivesse sido lançada no tempo que foi lançada a outra, né, se a gente pudesse trocar, cara, acho que teria salvado muito mais emprego, né, porque aquela foi muito drástica, aquela realmente suspendia sem salário, sem... o pessoal, assim, desesperou, né, cara. Então começaram a fazer acordo com o patrão para mandar embora, para sacar seguro-desemprego, para sacar fundo de garantia. Era uma incerteza muito grande, né? E aí, de repente, vem essa medida provisória e eu acho que dá um alívio na folha de pagamento das empresas, né? E, além disso, tem outras fontes, né? Tem o BNDES também, que está lançando linha, tem o Desenvolve São Paulo, para quem é aqui de São Paulo. Outros bancos também já estão fazendo financiamento de capital de giro. Então, assim, o que eu aconselho é procure ajuda de alguém especializado, né, um advogado ou um contador. E quem não tiver, talvez, condições assim, procurar informações nesses sites governamentais aí, como eu disse, no Planalto Covid, aí tem um link específico das leis, do que está fazendo, tá? Que eu acho que pode auxiliar. Ou procurar a Logic Mundo aí também, vocês têm as ferramentas aí adequadas, pode orientar todo mundo. Legal, a gente coloca depois os contatos do Dr. Rodrigo Vera aí, para quem quiser entrar em contato, coloca na descrição, ele vai mandar alguns materiais, a gente deixa isso disponível também. E vai ser divertido ver o mundo pós-corona aí. Sim, cara, vamos ver o que vai nos resguardar, né? Isso é certamente um assunto para um próximo podcast, né? A nova normalidade, né? Boa. Legal. Senhores, nunca mais vai ser os mesmos, né? Com certeza. Eu acho que nunca mais seremos os mesmos. Alguma coisa vai mudar. Tomara, é o que aprendemos, né? Senhores, queria agradecer o tempo aí de vocês. Dr. Rodrigo Vera, muito obrigado pelas explanações das questões aí levantadas. A gente vai com certeza estar compartilhando esse material com os nossos clientes, com o pessoal, para que há muitas dúvidas, né, nesse momento. Então, sim. Toda a possibilidade de facilitar um pouco essa informação é sempre bem-vinda. Show, valeu, doutor. Eu também agradeço aí o convite, espero ter ajudado de certa forma. E é isso, tá assim, muito dinâmico. Talvez a gente precise fazer uma amanhã, porque a gente não sabe se vai cair essa lei, inconstitucionalidade. Então, nós torcemos que não, né? Já tem, mesmo tendo várias ações agora, várias instituições, principalmente sindicato, entrando com ações de inconstitucionalidade, eu acredito assim que vai continuar, porque eu acho que é a única forma de salvar essas empresas, salvar empregos, salvar vidas. Beleza? Bom. Obrigado. Estou à disposição. Valeu. Muito obrigado, valeu.